Olá a todos! Começa hoje mais um Conversa Pública, que sempre traz temas relevantes para vocês. Hoje nós iremos falar de um assunto super importante e que tem preocupado os médicos nesse período de pandemia: o aumento dos acidentes domésticos. Segundo o Ministério da Saúde, 38% dos atendimentos nas áreas de urgência foram causados por acidentes em casa. E para prevenir e entender melhor sobre esse tema, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Tatiana Moura, que é cirurgiã plástica e também é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Boa tarde, Tatiana. Desde já agradecemos a sua presença. Obrigada pelo convite. É um prazer poder ajudar. 38% dos atendimentos, né, em urgência são causados por acidentes domésticos. Atualmente, quais são os principais acidentes domésticos que podem acontecer? Olha, a gente tem dos acidentes domésticos as queimaduras, né, que são uma grande parte, os acidentes pérfuros cortantes, que são acidentes de tesoura, enfim, de vidro, né, acidentes elétricos, que muitas vezes são mais graves ou podem levar a queimaduras relacionadas à eletricidade. E as quedas são os mais comuns, né? Então, queimaduras, os cortes em geral, acidentes elétricos, né? São as causas mais comuns de acidentes dentro de casa, tirando, obviamente, violência, que não cai no âmbito de acidente, né? Mas a pandemia em si, com o uso do álcool gel, acabou tendo um pouco mais de queimadura relacionada ao álcool gel. Então, da pessoa passar o álcool gel e ir para a cozinha cozinhar e ainda tem álcool, e aí o álcool, né, levar a uma queimadura. Mas, ao mesmo tempo, diminuiu o número de queimaduras relacionado à churrasqueira, por exemplo. Né? A gente tinha, assim, comum na segunda-feira, vi 2, 3 pacientes que se queimaram fazendo churrasco. Hoje em dia, na pandemia, isso diminuiu muito. Né? Então, mudou o perfil, né? Nessa pandemia mudou um pouco o perfil do tipo de queimadura, mas queda também diminuiu, né? Porque as crianças estão um pouquinho mais reclusas, assim, esses acidentes de bicicleta, queda. Então, eu acho que, pelo menos nos serviços que eu atendo, a gente acabou tendo um pouco menos de acidentes assim domésticos na pandemia, mas mudou o perfil, aumentou né, a queimadura com álcool gel aumentou bastante. Então, são queimaduras pequenas, elas mais na mão, a gente mudou um pouquinho o perfil do tipo de acidente doméstico. Principalmente com a questão do aumento do uso do álcool por causa da pandemia, como que usar o álcool da melhor forma para não acontecer esse tipo de acidente? O álcool gel ele não é para ser usado em casa, né? Em casa é para a gente lavar a mão com sabonete e água normal, né? O álcool gel é para a gente usar, ou quando vai em algum lugar, ele não é recomendado para ser usado dentro de casa. A gente não precisa fazer asepsia da mão com álcool gel quando a gente tem que lavar a mão com água e sabonete, né? Então, em qualquer ambiente que você possa higienizar suas mãos com a lavagem das mãos, é mais benéfico, tanto para evitar esse tipo de acidente. Então, o álcool gel é para fora de casa, não é para usar dentro de casa. Então, isso já é uma prevenção, né? Você evitar usar o álcool gel dentro de casa. E fora esse tipo de queimadura causada pelo uso do álcool gel em casa, a questão, por exemplo, das crianças mexerem no fogão, ou de adultos mesmo se distrair, deixarem algo queimando, isso também é um perfil de acidentes domésticos? Então, eu especialmente trabalho com cirurgia plástica infantil também, para assim, os casos de acidente doméstico com criança. Então, o perfil da queimadura na criança, abaixo de 5 anos, é uma queimadura, mais de 80% das vezes, por escaldo, então é por um líquido quente, pode ser o leite, o café,
a sopa, a água que estava fervendo, então a criança se aproxima do fogão e tenta pegar a panela que está em cima, ou ela abre a tampa do forno, sobe na tampa do forno para tentar pegar alguma coisa no fogão, e aí derruba sobre si mesma, ou a criança está no colo da mãe, ou do cuidador, ou da avó, ou enfim, quem está olhando a criança naquele momento, e o café cai em cima da criança. Então, assim, a grande maioria das crianças abaixo de 5 anos se queimam por escaldo, tá? Que é líquido quente. Para não se falar 100% das vezes, a outra porcentagem é por contato. Então, é a mãozinha no forno quente, a mãozinha no ferro de passar, é a mãozinha na lâmpada ali ao acesso da criança. Então, esses dois tipos de queimadura praticamente somam 100% das queimaduras em criança, tirando aquela pequeníssima de queimaduras que são fora de casa. Então, por exemplo, um acidente de carro e a criança se queimou, umas coisas não bem pouco comuns, né? Mas criança abaixo de 5 anos se queima dessa forma. E é uma forma completamente prevenível, entendeu? Então, assim, uma criança, ela deve ficar... A gente fez esse estudo, a gente fez esse levantamento, inclusive a gente publicou... a criança abaixo de 5 anos, e na verdade eu estendo até mais, porque eu sou mãe e não permito ficarem perto do fogão com nada dentro do fogão nem no forno, até 10 anos de idade, eles estão mais seguros sem os pais ou sem o cuidador do que com o cuidador ou o pai, a mãe, a avó na cozinha. Então, por mais que às vezes as mães, quem cuida das crianças, pense assim, mas eu não estou olhando, é melhor do que a criança se queimar. Então, você observa na sala o que tem ali de perigo, né? Tira o que a criança pode alcançar, coloca protetores de tomada nas tomadas, né? Ou tira da tomada alguma coisa que ela possa ligar e tomar choque e tal. Quinas, protege as quinas e pronto, dê lá. É melhor do que ela ficar na cozinha com o adulto. Isso já está provado cientificamente, que é melhor a criança sozinha do que ela na cozinha cozinhando. Não, e fora que nesse levantamento que a gente fez, a gente analisou o horário que essas queimaduras aconteciam. Essas queimaduras aconteciam no café da manhã e do almoço, então na hora que a pessoa estava preparando o alimento, né? Sim, então, aí a mãe se distrai um segundo, e aí a criança vai lá, queima a mão, ou derruba alguma coisa no corpo também. Que eu entendo que todo cuidado é pouco, mesmo que você esteja junto com a criança na cozinha. É muito rápido, né? E a gente acaba convivendo com uma culpa muito grande de quem estava cuidando da criança. E isso é uma culpa que se leva para a vida. Muitas vezes ficam com sequelas, né? Então, é realmente muito, muito grave, assim. E no caso dos adultos, Tatiana, como que os adultos podem diminuir os casos de queimaduras e de quedas também, né? Porque queda também entra nessa questão de acidente doméstico. Assim, a grande maioria dos acidentes domésticos, eles são... Eu não vou falar uma negligência, porque é uma palavra muito, muito pesada, mas, assim... Então, assim, é aquela pessoa que vai subir no telhado para mexer em alguma coisa e cai. Ou aquela pessoa que vai acender uma churrasqueira e joga o álcool em vez de alguma coisa no álcool e colocar dentro da churrasqueira. Então, assim, na verdade, a gente sempre tem a sensação que nunca vai acontecer nada com a gente. E você é suscetível, somos suscetíveis a acontecer alguma coisa. Então, assim, a gente chama de acidente porque a gente não tinha intenção que acontecesse, mas se você olhar retrospectivamente, você falhou em algum cuidado. Então, por exemplo, é muito comum a gente atender pessoas com mordedura de cão e muitas vezes o cão é da família. E eu sempre falo assim, o animal, ele sempre vai dar algum indício de que ele não está gostando daquilo. Então,
você deixa um bebezinho subir, puxar a orelha, puxar o rabo, e o animal tá com uma cara tipo, ó, tira de mim. E fica todo mundo dando risadinha, achando bonitinho. E o animal tá acuado, tá indo para trás, tá com as pernas, não tá gostando. Ele tá dando sinal. Aí o bicho vai dar um botezinho e corta a criança, a culpa é do animal. Então, assim, não, a gente tá vendo que aquele animal não tá aceitando aquela brincadeira, né? Mas a gente acha bonitinho porque é como se o bebê estivesse brincando com uma pelúcia, né? E aí acontece, aí fala, nossa, mas o bicho não mordeu ninguém, o que aconteceu? Então, assim, sempre, Ana, tem alguma coisa que vem antes e que a gente não prestou atenção, a importância devida. Então, é acidente com animal, é acidente com faca, é acidente com fogo, é acidente com altura, né? Então, assim, afogamento por quem tem piscina. Então, assim, é para a gente ter uma piscina sem cobertura, se a gente tem uma criança que não sabe nadar, idoso, ou mesmo um cachorro dentro de casa. Não, a piscina tem que ter uma cobertura, né? Assim, eu pessoalmente, não como médica, mas conheço 3 pessoas, bebês que morreram afogados em piscina. Então, assim, como que isso acontece, né? É um segundo que a criança sai andando e ninguém viu. E cai. Então, só que E cai na piscina. tudo isso cai na piscina, exatamente. Cai na piscina e não escuta, e quando vai ver, tá boiando. Aí você fala, como que aconteceu? Nossa. Né? Então, alguém não viu. Então, é uma sucessão de falhas. É alguém que não viu a criança, é a outra pessoa que não cobriu a piscina, entendeu? Então, eu cética em relação a acreditar em acidentes. Eu acho que são falhas de atenção. Não, não há uma intenção, mas uma falha de cuidado. Eu acho que em casa isso é mais. Porque em casa depende só da gente, né? Quando a gente está na rua, se alguém te atropela, isso não depende só de você pode estar na faixa e tudo mais, né? Mas e quando você não está na faixa? Você também teve um erro. Então, assim, em casa, que é um ambiente controlado e é por nós, a gente tem que ter muito cuidado com criança, com animal, com idoso e a gente mesmo, os adultos, né? Que acha que a gente sabe tudo, que pode tudo, que lâmpada, que vai. Você vê o caso do Gugu, foi mexer lá no ar-condicionado, caiu e morreu, né? Isso não é incomum, né? Essas quedas não são incomuns, mas no caso dele foi fatal. É sempre uma falta de cuidado, eu acho. A gente tem uma coisa que, graças a Deus, diminuiu muito, mas que quando eu era residente tinha bastante, que chama assim do tanque, que as crianças iam subir no tanque de lavar roupa e o tanque não estava fixo, ele virava em cima da criança. E o tanque caía e ela tinha um em cima. afundamento de fato. Nossa. Caía em cima aqui nessa o que região, já né? aconteceu? Chegava no Caramba, aqui. Nossa. Eu não sei porque eu lembrei. Criança, né? Dependendo. Você já pegou algum tipo de acidente assim muito grave? Agora eu lembrei que aconteceu com um primo meu. Ele foi subir em cima do vaso sanitário. O vaso sanitário quebrou em cima dele. Esse tipo de acidente também é normal, né? Eu acho que eu lembro. Ele era criança também. Então, eu suturei um homem de 50 anos, faz umas 2 semanas, que ele foi subir no vaso sanitário para mexer no chuveiro, Na lâmpada. para deixar mais quente. E escorregou, Quebrou. bateu no box, o box quebrou, ele quebrou e não amputou, porque ficou meio pendurado, a ponta do nariz. E a reconstrução tal, ele está bem, mas você entende que é uma coisa assim que poderia não ter evoluído bem, né? Sim, se ele tivesse subido com uma escada. Exato. Então é tudo assim, não, mas é rapidinho. Não, mas não vai acontecer nada, né? Então a gente tem que se policiar, e a gente nossos filhos a se policiarem também, de ter cuidado,
de não correr num ambiente que está molhado, com ensaboado, para não cair, não quebrar o dente. A criança quebrou o dente 5 vezes. Então, assim, a gente fica pensando como, né? E agora que eu sou mãe, eu falo, nossa, como que quebrou o dente, gente, tantas vezes. Mas, assim, na minha especialidade plástica, que a gente pega todas as queimaduras praticamente, e esses ferimentos de mordedura de cão, ou ferimento por corte, principalmente no rosto, a história é sempre prevenível. Então, é aquele adulto que bebeu, escorregou, caiu, é aquele adulto que estava mexendo com uma faca e escapou e amputou o dedo, queimadura da churrasqueira, é a queimadura do escaldo, que caiu, que é muito comum que vai virar o café e não está tudo muito acoplado ali, e a pessoa. Então, a gente tem que prestar atenção nas coisas, né? Tudo é muita prevenção. A gente fala de prevenção em tudo. Hoje em dia, a palavra mais proferida no meio médico é prevenção. Então, a prevenção da hipertensão, a prevenção do diabetes, a prevenção do suicídio, a prevenção de tudo. Então, a prevenção também cabe para o acidente doméstico. Realmente, por qualquer descuido, assim, pode acontecer uma queimadura, uma queda, ou algo assim mais simples de raspão. Essa questão da prevenção dos acidentes domésticos, isso depende mais da questão do uso dos equipamentos certos, ou também da questão de ter dos móveis, dos equipamentos, eles serem mais seguros? Olha, eu acho que é uma somatória de coisas. Eu acho que cada família tem que ver a dinâmica da sua casa. Então, se você tem uma criança ali até 5 anos, então, assim, não é para ter um monte de vasinho, bibelozinho dentro da sala que ela vai quebrar, que ela vai se cortar, né? Não pode deixar nada na altura que possa pegar, vigiar para não subir nas coisas, né? Um idoso, por exemplo, você não pode ter um monte de tapetinho no chão, que ele vai escorregar. E empresas que elas otimizam o espaço para o idoso, colocando suportes para o idoso andar, piso antiderrapante. A gente tem que ver a dinâmica da nossa família, né? E ver os riscos que a gente corre. O maior problema é que as pessoas acham que não tem risco, que na verdade, se você está dentro da sua casa, você está protegido. E realmente, você está protegido sim, mas se você não tomar cuidado, você pode ter um acidente sério, sequelas e tudo mais. Por exemplo, hoje em dia é muito difícil, mas antigamente era comum ter o aquecedor a gás dentro do banheiro. Várias pessoas morreram com gás carbônico com o aquecedor dentro do banheiro. Então, assim, você vai mudar para uma casa, tem um aquecedor de gás dentro do banheiro, se organiza para tentar tirar de gás do banheiro, por um outro lugar mais seguro, ou se a pessoa vai tomar banho e tem lá dentro, ela vai ter que tomar banho de porta aberta. Então, assim, tudo isso, aí não pensar que nunca vai acontecer nada com a gente. Uma coisa que eu acho importante também a gente falar é que o que a gente pode fazer quando acontece alguma coisa, né? Então, por exemplo, uma queimadura. O que a gente tem que fazer depois que a gente se queima, né? A gente tem que. Ai, meu Deus do céu, peraí. A gente tem que lavar a queimadura para a gente que tá aumentando a temperatura do tecido, então a gente vai lavar, queimou, lavou, né? E aí, depois que lavar, você pode ir, se você tiver casa, pode ser óleo de cozinha, óleo de amêndoa, óleo de girassol, até manteiga, mas não pode colocar pasta de dente, pasta d'água, teia de aranha, tudo isso a gente já atendeu o paciente com isso, por crendices populares, dizendo que é bom passar pasta de dente, que é bom passar borra de café. Não, 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 não. Hidrata com algum óleo, qualquer óleo, coloca um pano e vai para o hospital. Por que é importante o óleo? Para esse pano não grudar. E por que é importante pôr o pano? Você até pode ir sem nada, mas o pano, toda a queimadura que estiver coberta, ela vai doer menos. Então, vai
melhorar, ser atendido, entendeu? E uma outra coisa interessante, que às vezes o paciente fala assim, nossa, doutora, mas tá doendo demais minha queimadura. Aí você fala, ainda bem, porque quanto inicial a queimadura, mais ela vai doer. Então, quanto a dor significa que estão preservadas as terminações nervosas. Uma Sim, queimadura de que a terceiro grau, pessoa quando ainda a tem gente vai examinar logo de sensibilidade, cara, a né? gente palpa isso, a gente palpa a queimadura e o paciente fala, não estou sentindo nada, doutora. Aí É que ela dura, já foi para uma dura mais camada mais rápido, profunda, né? né? É Então, isso? exato, exato. E muitas vezes pode requerer uma cirurgia, né? As mais superficiais, elas vão epitelizar sozinhas, só com tratamento local. Então, quem se queima devia desejar que doa muito, Uhum. entendeu? Porque significa que são muito mais rápida, muito melhor. Né? E aí a gente trata cobrindo, assim, hidratando, tal, tira a bolha. É outra coisa que as pessoas, antes, na época da minha mãe, as pessoas se queimavam e não tiravam a bolha, não podia tirar a bolha, que a bolha estava protegida, né? Hoje em dia não, já, né? Eu sou de anos, então já há bastante tempo. A gente tira a bolha, né? A gente limpa a bolha. A gente considera que a bolha é um tecido morto. E o tecido morto, ele precisa ser desbridado. Então, a gente retira a bolha, limpa, e aí aquela pelezinha, aquela feridinha bem vermelhinha, vai epitelizar, regenerar a pele muito, regenerar não, reptilizar a pele muito mais rápido do que se deixar a bolha, e a bolha ainda com aquele líquido tem o risco de infecção. Tatiana, já deixa uma mensagem final para os nossos espectadores e muito obrigada pela sua presença. Assim, o tema ele é muito, ele tem muitas nuances, tem muita coisa a ser falada sobre a questão de prevenção de acidentes e principalmente de prevenção de queimaduras. E também deixa os seus contatos, caso as pessoas queiram saber mais do assunto, se você usa as suas redes sociais para continuar reverberando sobre essas questões também. Tá, obrigada pelo convite. Eu gosto muito de falar disso porque eu, como cirurgia plástica e cirurgia plástica infantil, eu assim, me compadeço muito com a história do paciente, o que aconteceu, por que aquele adulto se queimou, e a gente sempre fica pensando, nossa, é um tris, é um segundo, então eu sempre enfatizo muito os cuidados de ter. E então, assim, se você já sofreu um acidente doméstico, então preste mais atenção e passe isso para outras pessoas. Olha, eu me queimei mexendo a tampa, estava solta e tal. Então, assim, compartilhe essa experiência para que outras pessoas possam evitar esse tipo de acidente, né? Preste muita atenção, principalmente com fogo e água quente. Se eu puder ajudar de uma outra forma, vocês podem me encontrar no Instagram, doutora, né, DRA, underline Tatiana Moura, ou no Facebook, doutora Tatiana Moura, que será um prazer poder responder vocês, tá? E todo mundo se cuidando em casa e que essa pandemia passe bem. Obrigada. Muito obrigada, doutora Tatiana. Obrigada a todos vocês que assistiram mais um Conversa Pública. E voltamos até o próximo programa.